Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 13 do curso de Introdução à Teoria dos Anéis e hoje a gente vai falar de máximo divisor comum em domínios de ideais principais e domínios de fatoração única, certo? Então, basicamente, nessa aula a gente vai definir o que é um máximo divisor comum, garantir a existência desse máximo divisor comum em domínios de ideais principais e domínio de fatoração única. E mais do que garantir a existência, a gente vai exibir um algoritmo de como calcular o máximo divisor comum em domínios de ideais principais e domínios de fatoração única, certo? Então, e esse conceito de máximo divisor comum é um conceito similar ao que a gente já tinha lá para os números inteiros, só que agora a gente vai estender esse conceito a conjuntos mais abstratos, né, como domínio de fatoração, domínio de ideias principais e domínio de fatoração única, certo? E lembrando, né, que essa aula vai ter o mínimo de edição possível, então já vão me desculpando aí qualquer tosse, qualquer gaguejada ou qualquer parada para tomar água ou coisa do tipo, se passar algum tempo, né, parado. Bem, então vamos lá, vamos começar a aula então. Bem, como das outras aulas, a gente está estudando domínios, então a menos dimensão contrária, A aqui sempre vai denotar um domínio, certo? Então vamos agora à definição de máximo divisor comum. Sejam A1 até a N elementos de A, diremos que D é o máximo divisor comum, e a gente vai abreviar isso por MDC, de A1 até a N quando? Bem, o próprio nome já diz, já sugere o que é que ele tem que fazer, né? Ele tem que ser um divisor de todos esses caras, né? Então, ou seja, esse D tem que dividir o AI para cada I de 1 até N, e o máximo vem no sentido da divisão, né? Como assim? Dessa seguinte forma, que se existir um C em A, tal que C divida todos esses AIs para I de 1 até N, então esse C também divide o D, certo? Então essa condição 2 é que garante a maximalidade, né? A maximalidade no sentido da divisão, né? Então se existir outro que divida todo mundo, então esse outro também tem que dividir o máximo divisor comum, certo? E aí nesse caso a gente vai usar a notação dizer que D é igual ao MDC de A1 até a N, certo? Antes da gente ver, vamos ver algumas observações imediatas da definição que são bem interessantes. Qual é a questão interessante que aparece aqui? Note que se D é o MDC de A1 até a N, então U vezes D continua sendo o MDC de A1 até a N para qualquer que seja o U invertível. Ou seja, se eu tiver o MDC, eu multiplicar o MDC por um elemento invertível, então continua o MDC, não altera o MDC. Ele continua sendo o MDC. Por mais que eu multiplicar por um invertível, ele continua sendo o MDC. Então vamos verificar aqui que de fato ocorre. Então, ou seja, o que é que a gente tem que mostrar? A gente tem que mostrar que esse U vezes D, né? Esse U vezes D, ele divide todos os AIs, não é? Atendo essa condição 1, e que se existir outro que divida todos os AIs, então esse outro vai ter que dividir o U vezes D também, certo? Então vamos lá. Então vamos ver primeiro que ele divide todo mundo. Bem, ele divide, né? Porque de fato, para cada I de 1 até N, o D divide o AI, né? Porque o D é o MDC. Bem, se o D divide o AI, então cada AI desse pode ser escrito como XI vezes D para um XI lá em A, beleza? Mas aí a gente pode acochambrar o 1 aí, e aí a gente pode escrever aí como sendo XI vezes 1 vezes D, beleza? Mas bem, se lembre que esse 1 eu posso escrever como sendo um elemento invertível vezes seu inverso, né? Isso para qualquer que seja o elemento invertível, beleza? Então, só dando uma reassociada aí, a gente vai ter que aí é igual a xi u a menos 1 u du. Então, o que é que a gente acabou de mostrar?
A gente acabou de mostrar que aí é alguém vezes U vezes UD. E isso foi para cada I. Então, isso significa que esse UDI divide os AIs para qualquer que seja esse U invertível. Logo, o D atende à condição 1. Vamos ver agora que o D atende à condição 2. Né? O que é a condição 2? É a gente arrumar um outro elemento C que divida todos os AIs, né? Se lembra que aqui de cima eu estou para cada I, né? Então a gente continua para cada I. Se C divide cada AI desse, como D é um MDC, né? Não se esqueça que D é o MDC, C divide D, beleza? E se C divide D, eu posso escrever D como sendo X vezes C. E aí, de novo, eu uso o artifício que está ali em cima e multiplico esse lado direito por 1, mais 1 de uma forma maliciosa, né? Qual é a forma maliciosa? Eu multiplico isso por U a menos 1, U, para qualquer que seja um elemento invertível lá. Beleza? Então, só multiplicando ambos os lados aí por U, a gente fica dessa forma. Se multiplicando ambos os lados por U, aqui fica o D, e quando multiplicar por U aqui dá U, e aí a gente mostra que o D, a gente consegue escrever o D como sendo alguém vezes C, ou seja, C divide U vezes D. Então, ou seja, o D satisfaz a condição 2. Então, o D divide todo mundo, e se você arrumar outro cara que divida todo mundo, esse cara divide o D. Então, de fato, para qualquer, se D é o MDC de A1 até a N, então para qualquer invertível, esse invertível vezes o MDC continua sendo o MDC. Certo? Então a gente já sabendo dessas propriedades, a gente já parte para começar a ver a existência de MDC em domínio de ideais principais e domínio de fatoração única. Antes da gente ver a existência de MDC em domínio de ideais principais, a gente vai precisar desse lema. E o que é que diz o lema? Sejam A1 até a N e um Dzinho em A, certo? Pega elementos lá em A. Então, D é o MDC de A1 até a N e existe x1 até xn, de modo que D pode ser escrito como uma combinação linear, né? Podemos dizer assim, uma combinação linear desses AIs, AIXIs. Isso acontece se e somente se o ideal gerado por D for igual ao ideal soma gerado por cada Azinho desse, certo? Então, D é o MDC de A1 até N, e existe x1 até xn, tal que eu posso escrever D como uma combinação linear desses AIs, se e somente se o ideal gerado por D é igual ao ideal soma, de cada ideal gerado por esses A1s, certo? Anota esse lema é o de anotar. Então vamos demonstrar esse lema, certo? Como é que a gente vai fazer a demonstração desse lema? Bem, é uma equivalência, então a gente tem que fazer a ida, tem que fazer a volta. Então vamos demonstrar a primeira ida. Então a ida, o que a gente tem por hipótese? A gente tem por hipótese que D é o MDC de A1 até a N e que existe x1 até xn, tal que eu posso escrever o MDC como sendo combinação linear desses caras que eu estou tirando o MDC. Beleza? E aí a gente tem que mostrar que esse ideal é igual a esse outro ideal aqui. Como é que a gente mostra? Dupla inclusão. A gente tem que mostrar que esse conjunto está contido nesse e esse conjunto está contido nesse, certo? Então vamos começar. Vamos começar pegando um yzinho que esteja no ideal gerado por D. Bem, se yzinho está no ideal gerado por D, significa que esse yzinho é um múltiplo desse D, certo? Com esse zzinho em A. Bem, mas a gente também tem a hipótese que esse Dzinho é escrito como combinação linear desses A1 até a N. Então, ou seja, eu posso substituir o D por esse somatório aqui. Certo?
E como isso é distributivo, né, como um produto em um anel é distributivo, esse Zzinho passa para cá, multiplicando cada elemento desse, então a gente tem esse seguinte somatório, certo? E olha o que é que você acabou de escrever. Você acabou de escrever o y como sendo um múltiplo de A1, mais um múltiplo de A2, mais um múltiplo de A3, mais um múltiplo, assim sucessivamente, até um múltiplo de AN. Então, ou seja, o yzinho, ele está no ideal soma, porque ele é um múltiplo de A1, mais um múltiplo de A2, mais até um múltiplo de AN. Beleza? Então, ou seja, o ideal gerado por D está contido no nesse ideal soma aí gerado por cada A1 até AN. Beleza? Por outro lado, né, como D é o MDC de A1 até AN, segue para cada I, D divide esse AI. Né? E se D divide esse AI, cada I desse é escrito como, pode ser escrito como ZID, lembrando que esse ZI está no anel, ou seja, para cada I desse aqui, né, para cada I de 1 até N, AI é um múltiplo de D. Então, ou seja, AI pertence ao ideal gerado por D. Se AI pertence ao ideal gerado por D para cada I, isso significa que cada ideal gerado por AI está contido no ideal gerado por D. Logo, se você tomar o ideal soma do ideal soma de cada um AI até AN, isso vai estar contido no ideal gerado por D. Então, o que implica, agora que a gente tem a segunda inclusão, que o ideal gerado por D é igual ao ideal gerado por A1 mais o ideal gerado por A2 e assim sucessivamente. Beleza? Então, vamos fazer recíproca, certo? E o que é a recíproca? Bem, a recíproca é supor que esses dois ideais são iguais e a gente tentar mostrar que D é o MDC de A1 até AN e que, além disso, D pode ser escrito como uma combinação linear dos A1 até AN, certo? Para mostrar que D é uma combinação linear dos A1s até AN, isso é mais simples, né? Essa é quase que imediato. Por que é quase que imediato? Bem, se D é igual ao se D é igual ao ideal soma gerado por A1 mais ideal gerado por A2 até o AN, isso significa que só o Dzinho está nesse ideal soma, certo? Ou seja, se esse Dzinho está nesse ideal soma, então Dzinho dá para ser escrito como múltiplo de A1 mais um múltiplo de A2 mais um múltiplo de A3 e assim sucessivamente mais um múltiplo de AN. Então, ou seja, existe esse x1 até xn, tal que eu posso escrever Dzinho como uma combinação linear desse x1 até xn. Então, a primeira parte já está feita e guarda essa informação, que xzinho é uma combinação desse tipo. Beleza? Vamos mostrar agora que o Dzinho ele é o MDC. Ou seja, a gente tem que mostrar que o Dzinho divide todos A1 até AN e que se existir um outro C que divida todos esses, então esse C também tem que dividir D. Beleza? Então vamos lá. Note que para cada observe agora também que para cada I de 1 até N, o AI está contido no ideal gerado por D. E se AI está contido no ideal gerado por D, isso implica que AI sozinho pertence ao ideal gerado por D, e se AI pertence ao ideal gerado por D, significa que AI é um múltiplo de D, então, ou seja, AI é um DXI, beleza? E se AI é um DXI, isso significa que o D divide o AI, certo? Então, a primeira parte de máximo divisor comum, o D já atende porque o D divide todo mundo, beleza? Logo, esse D atende a condição 1 de máximo divisor comum, beleza? Agora, além disso, se para cada I de 1 até N existir um C que divida esse aí, significa que esse aí pode ser escrito como um YIC para
Cada i desse pode ser escrito como yic, com esse yi em a, certo? Então a gente já tem duas expressões. Quais são as duas expressões? Que d é uma combinação dessa e que cada i desse que aparece aqui, ele pode ser escrito como YIC, certo? Então, olha, vê só, a gente tem que D é uma combinação dessa, certo? E a gente acabou de descobrir que se C divide todo mundo, então cada I desse é um YIC. E agora, substituindo a equação 2 na equação 1, a gente vai ter que D é igual ao x1A1, que é Y1C, mais x2A2, que é o Y2C, assim sucessivamente, xn AN, que é YNC. E aí é caixão e vela preta. Por que aí é caixão e vela preta? A gente não quer mostrar que D divide que C divide esse D, né? Desculpa, que C divide esse D. Caixão e vela preta aqui agora, porque essa parcela aqui tem C, essa tem C, essa tem C. Então o que a gente pode fazer é pôr C em evidência e, consequentemente, esse C divide D. Ou seja, esse D atende à condição 2 da definição de MDC e, portanto, esse D é o MDC de A1 até a N, certo? Então, guarda essa informação. D é o MDC e pode ser escrito como combinação linear dos números dos elementos que estão calculando o MDC, se somente se o ideal gerado por D é igual ao ideal soma de cada um deles, certo? Porque isso, com isso a gente vai mostrar que existe o MDC em um domínio de ideais principais e vai mostrar só nesse slide, não vai passar nem mais nenhum slide para mostrar isso, certo? Por que a gente não vai passar nenhum slide? Porque justamente só com aquele lema lá, certo? Então vamos à demonstração. Como é que a gente vai demonstrar isso? Bem, a gente vai considerar I como sendo o ideal gerado por esses carinhas que eu quero achar o MDC, certo? Por esses carinhas que eu quero achar o MDC deles, ok? Então considere I como sendo esse ideal soma, beleza? E a gente sabe que a soma de ideais é ideal, beleza? Mas não se esqueça que A é um domínio de ideais principais, certo? Se A é um domínio de ideias principais, então existe um Dzinho em A, tal que I pode ser escrito como ideal gerado por esse Dzinho. E aí, caixão e vela preta com o lema lá. Ou seja, o ideal gerado por D é a soma desses ideais. Então, pelo lema 1, a gente garante que D tem que ser o MDC, né, pela recíproca lá do lema 1. D tem que ser o MDC de todos esses A1 até a N. E mais ainda, esse Dzinho ele é escrito como combinação linear dos A1 até a N, né? Aqui de uma vez só a gente mata. Se lembra que isso é bem o MDC, num domínio de ideais principais, ele se comporta da mesma forma que se comportava lá para inteiros e não podia ser diferente, né? Porque se lembra lá para números inteiros que se der o MDC de um conjunto de números inteiros, então dava para escrever D como combinação linear desses números inteiros, né? Aquela identidade de Bezout, né? Salvo engano, eu acho que chama de identidade de Bezout. Então aqui meio que vale a mesma coisa, né? Num domínio de ideais principais, então existe o MDC e mais ainda o MDC se escreve como combinação linear dos elementos que estão envolvidos aí. Beleza? Então vamos dar continuidade, a gente já garantiu a existência, está meio caminho andado, a existência do MDC em domínios de ideais principais, mas a gente falta falar existência de MDC em domínio de fatoração única e eu prometi que a gente ainda ia mostrar uma forma de calcular o MDC, beleza? Então vamos lá, vamos passar para mostrar a existência de MDC em domínio de fatoração única. Só que para isso eu preciso de um lema, certo? Qual é o lema?
Bem, se A é vou chamar esse lema 2, se A é um domínio de fatoração única e A e AB são dois elementos não nulos, certo? O que é que acontece? Bem, considere a decomposição, a fatoração em elementos irredutíveis de B, certo? Do jeito que está aí. Bem, aqui apareceu uma potência na fatoração, porque aqui eu tô pegando a fatoração só em primos distintos, né? Ou em primos não, primo irredutível nesse caso aqui acaba sendo a mesma coisa, mas só em elementos irredutíveis distintos, né? Ou seja, os que são iguais eu estou juntando em produtos e fazendo a potênciazinha aqui, beleza? E é claro que esse daí é o inteiro positivo. O que tem de interessante? A dividir B, se somente se existe um elemento invertível e CIs, né, inteiros positivos, tais que eu posso escrever A como sendo V vezes o produto desses PIs elevado a C, a CIs, né? Mas qual com a distinção? Esses CIs eles são menores ou iguais que os DIs aqui de cima, certo? E maiores ou iguais a zero. Então, ou seja, o que esse lema está te dizendo, né? O que esse lema está trazendo para a gente? Esse lema está trazendo que se um número divide, ou se um elemento divide outro, então a fatoração irredutível dele usa os mesmos elementos irredutíveis, certo? Só que qual é a diferença? A potência desses elementos irredutíveis é menor ou igual, certo? Então ele tem a mesma decomposição, a mesma fatoração, só que com potências menores, né? Beleza? E se não... sim, e aqui por convenção, um elemento elevado a zero é 1, certo? Então, se tiver faltando algum, eu posso comentar com PI elevado a zero, né? Então, sempre eu consigo, se A divide B, então A tem os mesmos primos, né? E ainda por cima tem primos só tem os mesmos irredutíveis, só que com potências menores, né? Então ele está meio que contido aqui, né? As potências são todas e são potências menores, né? E se A tem uma decomposição dessa com potências menores, então A divide B, certo? Isso também é muito parecido com o que se tinha lá para números inteiros, certo? E a demonstração desse lema eu não vou fazer, porque ela é extremamente técnica, certo? E é bom o exercício, e na verdade ela é até inteiramente análoga ao que se tinha lá para números inteiros, certo? Então, é um exercício, tentem fazer a demonstração desse, mais do que um exercício, é um excelente exercício para vocês estarem treinando essa coisa da escrita, né? Como eu sempre falo, e mais ainda, relembrar algumas coisas lá do estudo dos números inteiros, certo? Mas se não conseguir, de novo, não fique desesperado. Na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar as notas de aula de álgebra abstrata do professor Andrade. E eu vou deixar o material aí na descrição do vídeo. Se você não conseguiu, dá uma olhada lá, que com certeza você vai entender o que está lá escrito, certo? Então vamos ao teorema, né? Com posse daquele lema, a gente vai ao seguinte teorema, que se há um domínio de fatoração única e A1 até AN são elementos de A, existe o MDC de A1 até AN, certo? Em domínio de fatoração única, a gente garante a existência, mas não garante que ele se escreva como uma combinação linear, né? No domínio de ideias principais, a gente tinha mais do que a existência a escrita desses elementos como o MDC como escrito como uma combinação linear desses elementos, beleza? Então vamos mostrar como é que faz, como é que a gente consegue extrair o MDC desses elementos, né? Bem, a gente vai usar o lema 2, né? Bem, mas não se esqueça que a gente está no domínio de fatoração única, certo? Se a gente está no domínio de fatoração única, cada A1 desses aqui, né? Cada elementozinho desses aqui, ele tem uma fatoração. Então vamos lá, vamos fatorar cada um. Então considere A1
como sendo fatorado dessa maneira, A2 fatorado dessa maneira, A3 fatorado dessa maneira, assim sucessivamente, até a N, certo? E aqui eu estou reunindo as potências, né? Os primos, os irredutíveis que são iguais, eu estou juntando e só estou pegando a decomposição em irredutíveis diferentes, beleza? Certo? Então considere essas decomposições aqui, certo? E agora tome para cada j de 1 até n, você considera o dj como sendo o mínimo dos d1j, d2j, d3j até o dnj. O que é que eu estou fazendo aqui? Bem, eu estou para cada j, certo? Ou seja, j de 1 até n, para cada j eu estou selecionando o menor dessas potências aqui, certo? O menor dessas potências de 1 até n. Ou seja, para j igual a 1, quem é o meu d1? Bem, o meu d1 é a menor dessas potências que aparecem aqui em P1, certo? Então, d1 é o menor dessas potências que aparecem em P1. Quem é o D2? O D2? O D2 é o menor dessas potências que aparecem aqui, ó, enfileiradas. Por isso que eu escrevi a decomposição em produtos assim explícitos, em vez de botar o produtório, para ficar bem explícito quem é esse D, quem é esse DJ que a gente está pegando. E quem é o DJ? DJ, então eu vou lá no PJ, no elemento irredutível PJ, e vou pegar o menor potência do PJ que aparece. Aí você vai dizer, ah, professor, esses caras têm exatamente os mesmos irredutíveis, o mesmo número de irredutíveis? Não necessariamente, mas se lembre que por convenção, você pega um elemento não nulo elevado a zero, ele dá 1. Então você completa aqui com potências de zero, né? Então dá para escrever todos com os mesmos irredutíveis, né? Completando aí com uns, né? Você completa com uns. Só que completa com uns de uma forma maliciosa, né? Qual é a forma maliciosa? É pegando esses elementos e elevando a zero, certo? Então todos, dá para escrever todos como se tivessem não, tendo o mesmo número de irredutíveis. Beleza? Então, fixa a ideia desse PJ, né? Desculpa, PJ não, desse DJ. Fixa a ideia desse DJ. Porque quem vai ser o MDC? Bem, se lembra para o lema 2 lá, a gente, para arrumar alguém que dividisse, a gente tinha que pegar os mesmos primos e baixar a potência. Baixar a potência do irredutível, né? Do primo ou irredutível. Eu estou falando primo, estou falando irredutível, mas na verdade aqui é a mesma coisa, né? Que de IPDFU acontece que primos e irredutíveis são a mesma coisa, né? Bem, então pessoal, qual é a afirmação? A gente tem que reduzir a potência. Então a gente reduziu a potência. Qual é a afirmação? D igual ao P1 elevado ao D1, que é o mínimo daquela coluna lá, né? Pode-se ver como entre aspas coluna, né? Tô fazendo entre aspas entre os dedos, como se você estivesse vendo o que é que eu tava falando, o que é que eu tô fazendo. Bem, mas é meio que aquela coluna lá, né? É o mínimo daqueles P1 da coluna. P2 elevado ao mínimo daquela coluna 2. P3 elevado ao mínima potência daquela coluna lá, ou seja, eu diminuí os expoentes de todos aqueles P's, né? E reuni todos em um produto só. E esse cara é que é o candidato ao MDC. Beleza? Vamos mostrar que de fato esse cara é o candidato ao MDC. Desculpe. Bem, então ele tem que atender duas propriedades, né? Quais são as duas propriedades? Primeiro, ele tem que dividir todo mundo. E segundo, se tiver alguém que também divida todo mundo, esse alguém tem que dividir ele. E isso tudo sai por aquele lema 2, né? Porque você está baixando as potências aqui, né? Então, uma primeira coisa é que de fato, né, de imediato, pelo lema 2, a gente verifica que esse D divide todos os AIs, né? Porque esse D tem todas essas potências DJ são menores ou iguais que qualquer potência que daquelas DJ que está lá, né? Daquelas D e J que estão lá. Beleza? Então, pelo lema 2, é fácil ver que D divide todos os AIs. Beleza? E agora seja um C que também divide todos os AIs. Certo? Como eu estou no domínio de fatoração única, esse C ele tem uma fatoração, né?
E pelo lema 2, essa fatoração não é qualquer, né? Como C divide todo mundo, essa fatoração é um PJ, CJ, com J de 1 até N, e esses CJ são todos menores ou iguais que aqueles DJs, né? DIJ, né? Daquelas colunas, né? Aqueles DIJ daquela coluna, para todo IJ de 1 até N, beleza? Mas não se esqueça que o DI, os DIs, eles são o mínimo, né, dos caras daquela coluna, né? E se os DI são os mínimos daquele cara da coluna, consequentemente, esses CJs têm que ser menores ou iguais que os DJs, né? E se os CJs são menores ou iguais que aqueles DJs, pelo lema 2 novamente, esse C tem que dividir o D, certo? E exatamente o D tem de ser o MDC, né? Porque ele dividiu todo mundo, e se você arrumou outro que dividisse ele, se você arrumou outro que dividiu todos os A1 até a N, esse elemento acabou dividindo também o D. Então esse D é o máximo divisor comum, beleza? Então automaticamente a gente já fez aqui que é possível agora ter MDC em domínios ideais principais e domínio de fatoração única, né? Então por isso que a gente calcula o MDC lá nos números inteiros, né? A gente estuda o MDC de números inteiros porque o MDC porque os inteiros é um DIP e um DFU, então tem condições de a gente fazer isso. Bem, para encerrar a aula, vou só fazer uma observaçãozinha aqui, porque caso vocês não tenham notado, a demonstração desse teorema fornece já o algoritmo de calcular o MDC num domínio de fatoração única. Certo? Como é que a gente calcula? É exatamente o que a gente fez. O algoritmo é a demonstração. Você pega a coleção desses elementos que você quer calcular o MDC, decompõe cada um desses elementos, certo? E aí recolhe, pega os primos que estão na decomposição desses elementos e pega as menores potências que aparecem nesse primo, né? E aí quando você recolher tudo isso, o número que aparece, o elemento que aparece lá com as potências mínimas é o MDC, certo? E querendo ou não, é a maneira de se calcular o MDC, claro, o MDC em números inteiros, né? Mas claro, você pode calcular o MDC em números inteiros usando aquela manhãzinha de bota os números tudinho numa fileira, passa uma barrazinha, sai fazendo aquilo. Mas a maneira roots mesmo, a maneira raiz de calcular o MDC em números inteiros é dessa forma: decompõe todos os números inteiros, depois você recolhe os primos de menor potência, né? Os primos que facultam lá a decomposição de menor potência, certo? Então é uma coisa que a gente já fazia. A gente já fazia, agora só a gente basicamente formalizou tudo que fazia lá para inteiros, agora para um domínio de fatoração único e domínio de ideais principais. E não tem uma fórmula de calcular MDC em domínios de ideais principais? Não precisa. Por que não precisa? Exatamente, você tá, poxa, parabéns mesmo. Porque todo DIP é um DFU, certo? Então, se é domínio de ideais principais, é um DFU, e se é DFU, a gente sabe como é que calcula aqui. Beleza, então, pessoal? Bem, pessoal, isso foi a aula de hoje. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre Teoria dos Anéis. E se você aprendeu um pouco mais e gostou do vídeo, então não precisa dar like, não precisa compartilhar esse vídeo, nem tampouco me seguir em rede social nenhuma. Até porque eu não tenho rede social nenhuma além do YouTube e WhatsApp. Bem, mas se você sente uma necessidade incontrolável, quase que incontrolável, de seguir alguém ou alguma coisa, siga o canal do Departamento de Matemática da UFRPE, certo? O canal é DM UFRPE e está na descrição do vídeo aí mais embaixo. Sigam lá é muito mais interessante do que seguir meu canal, porque essa aula estou fazendo agora durante esse período remoto, disponibilizando aqui, mas eu acho que provavelmente não vou fazer mais nada para esse canal além dessas aulas.
tá ok? Mas aí seguindo o canal do Departamento de Matemática é muito melhor, porque lá tem palestras, tem mini cursos, tudo que já foi ofertado e o que será ainda ofertado online, que vale muito a pena ver. Palestras interessantíssimas, encontros e congressos inteiros feitos de forma online, de forma remota, e material muito vasto que sempre está sendo atualizado. Então, se quiser seguir alguma coisa, segue lá o DM, o FLB. No mais, deixa agora para vocês as referências uma taça de vinho e eu pergunto pra que, se a sua diversão é só me provocar, porque me esforço tanto pra lhe satisfazer, se você nunca teve a intenção de me